Oi, sou Marcos e vou contar algo que me marcou profundamente. Isso aconteceu há 2 anos, mas até hoje não consigo esquecer os detalhes daquela noite. Desde pequeno, minha avó sempre dizia: nada de bom acontece às 3 horas da madrugada. É a hora dos espíritos. Eu nunca levei isso muito a sério, até viver o que vou relatar agora. Era uma terça-feira comum. Eu estava em casa, sozinho, pois meus pais haviam viajado. Trabalhei até tarde no computador e antes de me deitar, decidi assistir a uma série. Quando percebi, já passava das 2:30 da manhã. Fui ao banheiro, lavei o rosto e me preparei para dormir. O silêncio na casa era absoluto. A única luz vinha de um pequeno abajur no meu quarto. Às 3 horas em ponto, algo mudou. Eu estava quase pegando no sono quando ouvi um som estranho vindo da sala. Era como se alguém estivesse arrastando uma cadeira. Fiquei paralisado, pois tinha certeza de que estava sozinho. Tentei ignorar, achando que podia ser coisa da minha cabeça, mas o som ficou mais alto e repetitivo. Levantei com o coração batendo forte e peguei meu celular para usar como lanterna. Quando cheguei à sala, tudo parecia em ordem. Nenhuma cadeira fora do lugar. Suspirei aliviado, mas quando me virei para voltar ao quarto, senti um calafrio subir pela espinha. A temperatura parecia ter caído drasticamente e um cheiro estranho, como de terra molhada, tomou conta do ambiente. De repente, ouvi 3 batidas secas na porta da frente. Toque, toque, toque. Travei. Quem bateria na porta a essa hora? Respirei fundo. Criei coragem e me aproximei. Espiei pelo olho mágico, mas não havia ninguém ali. Assim que afastei o rosto da porta, as batidas começaram de novo, mas desta vez mais fortes e rápidas. Toque, 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 toque. O pânico tomou conta de mim e eu corri para o quarto, trancando a porta atrás de mim. Peguei meu celular para ligar para alguém, mas a tela estava estranhamente congelada. Enquanto tentava desbloquear o aparelho, ouvi algo que fez meu sangue gelar. Passos no corredor. Eles vinham na direção do meu quarto, lentamente, um passo de cada vez. De repente, a maçaneta começou a girar. Eu segurava a respiração, tentando não fazer barulho. A porta, felizmente, estava trancada, mas a maçaneta girava como se alguém estivesse tentando entrar com força. Em meio ao desespero, comecei a rezar, pedindo que aquilo fosse embora. E então parou. O silêncio voltou, mas o clima continuava pesado. Foi aí que ouvi uma risada baixa e arrastada do lado de fora da porta. Era um som que não parecia humano. Fechei os olhos, tentando me concentrar, e depois de alguns minutos, o som desapareceu. Esperei amanhecer para abrir a porta. Quando finalmente criei coragem, encontrei algo que me deixou em choque. No chão do corredor havia marcas de mãos, como se alguém tivesse passado por ali com as mãos sujas de algo escuro. E na porta da sala havia um bilhete escrito com uma caligrafia torta e sombria. Você chamou, eu vim. Desde aquela noite, nunca mais ignorei os avisos sobre as 3 horas da madrugada. Não sei o que realmente aconteceu, mas algo me visitou naquela noite e a sensação de ser observado ainda me persegue. Oi, sou Marcos e vou compartilhar algo que me assombra até hoje. Faz alguns anos, mas cada detalhe daquela noite permanece gravado em minha mente como se tivesse acontecido ontem. Eu estava sozinho em casa. Meus pais haviam viajado para visitar familiares em outra cidade e, como já tinha 25 anos, não via problemas em ficar por conta própria. A noite parecia tranquila. Passei horas no computador, assistindo a vídeos e navegando sem rumo. Quando olhei no relógio, eram 2:45 da manhã. Decidi que era hora de dormir. A casa estava silenciosa, mas aquele silêncio não era normal, sabe? Era um silêncio pesado, como se algo estivesse espreitando.
Deitei-me na cama e apaguei as luzes, mas não consegui pegar no sono imediatamente. Fiquei mexendo no celular até que, exatamente às 3 da manhã, a conexão do Wi-Fi caiu. Achei estranho, mas não dei muita atenção. Foi aí que ouvi o som de algo caindo no andar de baixo. Era como se um objeto de metal tivesse sido derrubado no chão. Meu coração acelerou. Pensei em ignorar, mas a curiosidade foi maior. Peguei meu celular e desci as escadas com a lanterna, ligada. Ao chegar na sala, tudo parecia em ordem até que percebi algo estranho. No meio do chão havia uma chave. Não era uma chave que eu reconhecia. Era antiga, enferrujada e tinha um cheiro forte de ferrugem e terra. Me perguntei como aquilo havia parado ali. Mas antes que pudesse pensar em algo, senti um vento gelado passar por mim. Olhei para a janela, mas ela estava fechada. O vento parecia ter vindo de dentro da casa. Foi então que ouvi algo que me deixou paralisado. Passos vindo do corredor que levava à cozinha. "Tem alguém aí?" Perguntei, tentando soar firme, mas minha voz tremeu. Os passos pararam. O silêncio voltou. Mas agora o clima estava ainda mais pesado. Resolvi checar a cozinha. A luz do corredor começou a piscar enquanto eu caminhava e o cheiro de terra molhada ficou mais forte. Ao chegar na cozinha, percebi que a porta dos fundos, que eu tinha certeza de ter trancado, estava entreaberta. Fechei a porta rapidamente e tranquei com todas as trancas. Quando me virei para voltar para a sala, vi algo que fez meu sangue gelar. Na mesa havia uma rosa negra. Eu não tinha flores em casa, muito menos daquele tipo. A rosa parecia recém-cortada, mas suas pétalas estavam secas e quebradiças, como se carregassem séculos de história. A sensação de que algo estava errado tomou conta de mim. Corri para o quarto e tranquei a porta. Deitei na cama e tentei me acalmar, mas os barulhos começaram novamente. Primeiro eram passos leves no corredor, mas logo se transformaram em algo mais perturbador. Um arrastar pesado, como se algo estivesse sendo puxado. Fechei os olhos tentando ignorar, mas então ouvi batidas na porta do quarto. Toque, toque, toque. "Quem? Está aí?" Perguntei, mas não houve resposta. As batidas ficaram mais fortes. Meu coração parecia que ia explodir. Foi então que por baixo da porta uma sombra começou a se formar. Ela não era de uma pessoa. Parecia maior, mais deformada. Peguei o celular para ligar para a polícia, mas o aparelho simplesmente não funcionava. A tela piscava e uma voz baixa e rouca começou a sair do alto-falante. Não conseguia entender o que dizia, mas era como se estivesse sussurrando algo em um idioma estranho. As batidas na porta cessaram, mas a sombra continuava ali, imóvel. De repente, um som assustador ecoou pela casa, uma risada. Era grave, distorcida e parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Fechei os olhos e comecei a rezar, pedindo para aquilo ir embora. Não sei quanto tempo fiquei assim, mas de repente o silêncio voltou. Quando abri os olhos, a sombra havia sumido. Olhei para o relógio, eram 3h33. No dia seguinte, chamei um amigo para me fazer companhia. Contei o que havia acontecido, mas ele não acreditou. Quando fomos até a cozinha, a rosa negra ainda estava lá. Ele disse que provavelmente eu estava muito cansado e imaginando coisas, mas o que ele não viu foi a chave que encontrei na sala. Ela estava agora na minha mesa de cabeceira, mesmo eu nunca tendo levado ela para o quarto. Nunca mais consegui dormir tranquilamente desde aquela noite. Às 3 da manhã, algo na casa muda. O ar fica pesado, os barulhos voltam. Não sei o que aconteceu ou o porquê, mas sinto que eles ainda estão por perto, esperando. Oi, sou Matheus, tenho 29 anos e sempre fui cético quando o assunto era o sobrenatural. Até aquela noite. Uma noite que mudou minha forma de enxergar o mundo e deixou marcas que carrego até hoje. Era uma madrugada comum. Eu estava em casa sozinho,
já que minha esposa tinha viajado para visitar a mãe. Sempre gostei da tranquilidade do silêncio noturno. Aproveitei para assistir a um filme e relaxar no sofá da sala. Quando o relógio marcava exatamente 3h da manhã, algo estranho aconteceu. Tudo começou com uma leve oscilação nas luzes. Pensei que fosse um problema na rede elétrica, mas a televisão continuava funcionando perfeitamente. Foi então que notei algo bizarro. O filme que eu assistia congelou na tela, mas o áudio continuava, só que distorcido. Era como se vozes abafadas e sussurros tivessem se misturado. Desliguei a TV imediatamente. O silêncio voltou, mas algo parecia errado. A sensação de que eu estava sendo observado tomou conta de mim. Decidi ir até a cozinha beber água para me acalmar, mas ao entrar no corredor, percebi que o ambiente parecia mais frio do que o normal. Um frio que não era apenas físico, mas que gelava até a alma. Enquanto caminhava, ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. O corredor estava vazio, mas o som continuava, como se alguém andasse na madeira do chão, cada vez mais próximo. Quando cheguei à cozinha, algo chamou minha atenção. Sobre a mesa havia um copo, mas eu tinha certeza de que o tinha guardado. Antes, mesmo assim, achei que talvez estivesse cansado e esqueci. Peguei outro copo, enchi de água e voltei para a sala. Foi quando ouvi a porta do meu quarto bater com força. Meu coração quase saiu pela boca. Peguei meu celular para ligar para alguém, mas o aparelho travou. A tela piscava e o relógio marcava 3:03. Decidi ir até o quarto para verificar. A cada passo que eu dava, o ar parecia mais pesado. A porta estava fechada, mas eu sabia que a tinha deixado aberta. Quando coloquei a mão na maçaneta, ouvi um som baixo, como se alguém estivesse sussurrando do outro lado. Mateus. Meu corpo inteiro gelou. Como aquela voz sabia meu nome? Recuar parecia impossível, então tomei coragem e abri a porta. O quarto estava vazio, mas a janela, que também estava trancada, agora estava aberta, deixando as cortinas balançarem. Ao vento, no centro do quarto algo me fez perder o fôlego. No chão havia marcas de pegadas, mas elas não eram humanas. Pareciam patas longas e desiguais, com garras profundas que arranhavam o piso de madeira. No meio das marcas, vi um objeto que não reconhecia. Uma boneca velha, daquelas de porcelana, com um vestido azul desbotado e rachaduras no rosto. A boneca não era minha. Nunca tinha visto aquilo antes. Quando me aproximei, ouvi um som horrível, como um choro de criança vindo de dentro dela. Não pensei duas vezes e joguei a boneca pela janela. De repente, as luzes da casa começaram a piscar novamente. O choro se transformou em gargalhadas, ecoando por todos os cantos da casa. Corri para a sala, mas ao chegar lá, algo me fez parar. O relógio de parede marcava 3:33 e na TV desligada vi meu reflexo, mas não estava sozinho. Atrás de mim havia uma figura escura, alta, com olhos brilhantes e um sorriso distorcido. Quando virei para olhar, não havia nada, mas o reflexo continuava lá, me encarando, como se estivesse rindo da minha tentativa de fugir. Eu não sei como sobrevivi àquela noite. Passei o restante das horas sentado no sofá, com todas as luzes acesas, rezando para o amanhecer. Quando o sol finalmente apareceu, a sensação de opressão desapareceu, mas as marcas ficaram. As pegadas no quarto ainda estavam lá, assim como o frio inexplicável que parecia emanar da casa. Desde então, sempre que o relógio marca 3h, sinto que algo me observa. Às vezes, ouço passos ou risadas distantes, mas nunca tive coragem de investigar de novo. Aquela noite me ensinou que, às 3 da madrugada, o mundo que conhecemos se mistura com algo que jamais deveríamos ver. Oi, eu sou Lucas.
Tenho 36 anos e nunca fui de acreditar no sobrenatural, mas o que vivi há alguns anos mudou completamente minha visão. Eu costumava pensar que as histórias de terror que as pessoas contavam eram invenções para assustar. Até que uma noite me fez perceber que o desconhecido está muito mais perto do que imaginamos. Era uma madrugada de inverno e eu tinha acabado de voltar do trabalho. Moro sozinho em um apartamento no centro da cidade, um prédio antigo, com corredores estreitos e aquele cheiro de madeira velha. Tudo estava silencioso, exceto pelo som distante de uma sirene que desapareceu ao longe. O relógio da sala marcava 2h50 quando decidi tomar um banho rápido antes de dormir. Foi no chuveiro que algo estranho aconteceu. Enquanto a água quente escorria, comecei a ouvir um som baixo, como um sussurro vindo de algum lugar. Pensei que fosse minha imaginação, ou talvez algum vizinho ouvindo música baixinho. Mas o som começou a ficar mais nítido e parecia meu nome, Lucas. Meu coração disparou. Abri a porta do box e olhei em volta, mas o banheiro estava vazio. A única coisa que notei foi que o espelho estava completamente embaçado, exceto por uma linha fina que parecia ter sido traçada por um dedo. Uma linha que parecia apontar para a porta. Saí do banheiro apressado, com o coração batendo forte. Tentei me convencer de que era apenas a minha mente pregando peças. Fui para a sala, me joguei no sofá e coloquei uma série na TV para tentar esquecer aquilo, mas o desconforto persistia. O relógio agora marcava 3 em ponto. Foi aí que tudo começou. A luz da sala piscou rapidamente e se apagou, deixando apenas a iluminação fraca da tela da TV. De repente, a TV desligou sozinha, refletindo apenas a minha imagem no vidro escuro. Mas assim como antes, não estava sozinho. No reflexo, vi algo se movendo rapidamente atrás de mim, uma sombra que parecia se arrastar pelo chão e desaparecer no corredor. Meu corpo gelou. Levantei-me devagar, tentando me convencer de que era apenas a minha cabeça cansada. Caminhei até o corredor e chamei. Tem alguém aí? O silêncio foi minha única resposta, mas antes que pudesse voltar para a sala, ouvi um som atrás de mim. Era como o som de unhas arranhando o chão de madeira vindo direto do meu quarto. Tentei controlar a respiração e caminhei lentamente até a porta do quarto. Ela estava entreaberta. Empurrei-a com cuidado e acendi a luz, mas nada parecia fora do lugar, exceto por um detalhe. No centro da cama havia algo que eu sabia que não estava lá antes. Uma foto antiga, em preto e branco, de um homem e uma mulher, ambos com expressões sombrias, quase sem vida. Pisquei, tentando entender o que estava acontecendo, e então ouvi. Era uma risada baixa, quase um gemido, vinda do canto do quarto. Olhei na direção do som e vi a cadeira do computador girando lentamente, como se alguém tivesse acabado de se levantar dela. Não havia ninguém ali. Antes que pudesse reagir, a porta do quarto bateu com força, sozinha. A luz começou a piscar e um frio intenso tomou conta do ambiente. Foi então que a risada virou um grito agudo, ensurdecedor, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Cobri os ouvidos, mas era inútil. O som parecia estar dentro da minha cabeça. Quando finalmente consegui abrir a porta e sair correndo para a sala, notei algo aterrorizante. Na parede acima do sofá havia marcas de mãos pequenas e negras, como se algo estivesse tentando sair de dentro da parede. Peguei minhas chaves e corri para fora do apartamento. No corredor, o ar estava pesado e parecia que alguém me seguia. Quando entrei no elevador, vi pelo reflexo do espelho algo parado na porta do meu apartamento. Uma figura alta, escura, com olhos brilhantes e um sorriso que parecia distorcer o próprio rosto. Saí do prédio sem olhar para trás e passei o resto da madrugada sentado no banco de uma praça, rezando para o amanhecer chegar. Quando o sol finalmente surgiu, decidi voltar ao apartamento. Mas ao chegar lá, algo estava errado.
A porta estava entreaberta e tudo dentro parecia em ordem, exceto pelo relógio da sala. Ele estava parado, marcando exatamente 3 horas. Desde aquela noite, nunca mais consegui dormir tranquilo. Toda vez que o relógio marca 3 horas da madrugada, sinto como se o tempo congelasse, como se algo ainda estivesse esperando por mim naquele apartamento. Algo que eu nunca deveria ter chamado a atenção. E você? Já olhou para o relógio às 3 horas da madrugada? Talvez seja melhor não olhar, ou pior, não ouvir o que o silêncio tenta esconder.